Eu já até aproveito para iniciar o papo aqui com o Matheus Delbon, ele que é administrador público e professor da FAAP, sempre nos atende quando a gente pede um help, digamos assim, uma ajuda. Professor, a gente tem aqui, a FURP talvez seja um dos grandes exemplos do quanto muitas vezes não se tem planejamento do dinheiro público. É uma fábrica que passou aí por 3 ou 4 gestões, algumas sendo construídas, depois tentando fazer com que ela tivesse realmente efetividade, produção, e agora a gente tem essa informação aí de que ela produz só 25% do que seria a sua capacidade. Pior é que agora ela não está mais nas mãos do governo, o governo que paga mais caro por um medicamento que está sendo fabricado dentro de suas próprias instalações. E essa falta de planejamento talvez seja só mais um exemplo do que a gente tem no país inteiro aí de projetos que muitas vezes saem do papel sem a gente saber se tem pé ou cabeça, né? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, ouvintes da CBN. Realmente esse é um problema que afeta toda a administração pública. A gente brinca que a administração pública às vezes tem mania de ser pato. Quer nadar, quer voar, e quer andar e não faz nada direito. No caso da FURP, é uma questão assim, ela deslocou para o serviço público algo que não é essencialmente público, que a produção de medicamento a iniciativa privada faz, e faz bem. A ideia parece, às vezes, muito boa no papel, num primeiro momento, nós vamos produzir medicamento barato. Será mesmo que consegue produzir mais barato que a iniciativa privada? Porque a iniciativa privada tem outras pressões, né? Se ela não garantir a produtividade da planta, isso vai gerar prejuízo, os investidores vão sofrer esse dano, vamos dizer assim, esse déficit no seu orçamento, ou ela vai falir, ou eles vão tentar criar soluções. O poder público tem a seguinte questão, ele não fale. Então o problema vai se arrastando no tempo, e injeta-se mais dinheiro público, mais dinheiro público. E às vezes algo que era para ser bom, que era para ter um produto barato, a gente acaba não tendo, né? E outras questões, porque assim, tudo no setor público é muito lento. A gente brinca que o poder público muitas vezes é que nem um transatlântico. Você até muda ele de caminho, mas leva muito tempo. Então essa falta de agilidade inerente à burocracia, que tem que ser rígida para evitar a corrupção, ela tem uma lógica, não é assim, vamos criticar a burocracia, ela tem uma lógica. Então a questão é que áreas o Estado efetivamente deve atuar e que áreas ele simplesmente deve contratar da iniciativa privada. Então, o medicamento, Araraquara é um exemplo interessante na nossa região, que nós temos tanto a fábrica pública, como temos alguns fabricantes de medicamento privado. E é um centro farmacêutico, temos universidade, então, assim, temos capacidade de produzir muito medicamento, de desenvolver pesquisa na região. Mas essa falta de planejamento e, muitas vezes, essa não efetividade de economia em fazer com as próprias pernas, gera uma série de problemas. E com relação à corrupção, a corrupção é inerente ao nosso país. Infelizmente, aí nós convivemos com ela desde o Império ou até antes na colônia. A questão é assim, quanto mais espaço houver para a corrupção, mais ela acontece. Então, você criar mais fundações, mais órgãos, a chance da corrupção acontecer é maior. Então, por isso que talvez o Estado tenha que se reduzir à atividade gerencial, né, e às suas atividades fins, que é colocar o medicamento no posto de saúde. Envolver produção de medicamento, envolve tecnologia. Às vezes uma planta projetada hoje, daqui 5 anos ela está defasada, né? E a morosidade disso, aí se pede mais recursos, mas o Estado não manda, e aí fica numa situação bem complicada, e esses elefantes brancos vão se espalhando pelo país. A gente tem, por exemplo, aqui em Araraquara, um outro exemplo, que foi o aeroporto. Investiram aí cerca de 7 milhões de reais para construir aquele terminal, que serviu por 1 ano, e a gente está aí com ele há vários anos parados. Naquela época tinha-se uma expectativa, em busca dessa expectativa, a gente tinha até um terminal tímido, é verdade, mas que poderia atender a demanda. E não se esperou ver se a coisa embalava e já se investiu 7 milhões, com estudo a gente percebeu que praticamente 0 da viabilidade, e agora a gente tem de novo a possibilidade dele voltar a funcionar, mas ainda assim sem estudo nenhum de que vai dar certo de novo. Mas está lá a estrutura, a gente bancou todos esses anos segurança, vigia, limpeza, gerente, gestor, coordenador, tudo para uma estrutura parada. Esse tipo de obra também que muitas vezes serve para o político hoje, mas não serve para a sociedade amanhã, isso tem que acabar também, né? Tem que acabar, e assim, os nossos políticos, às vezes eles querem 4 anos é muito curto o tempo de mandato. Então eles querem alguma medida rápida que eles possam falar, olha, eu fiz isso. Mas não se sabe se isso é realmente necessário. Então se desperdiça muito recurso.
A gente sempre critica muito a corrupção, mas eu acho que o maior problema do Brasil não é a corrupção, é o desperdício. Eu acho que se a gente tirasse da Constituição, o que está lá no artigo 37, que a eficiência é princípio da administração pública. Eu nunca vi um prefeito ser cassado por ser ineficiente. Então, um dia que isso acontecer, que a gente começar a medir a eficiência dos programas, aí nós vamos ver que o grande ralo do dinheiro público, muito mais que a corrupção, é o desperdício, porque muitas vezes são mal projetados os programas, eles são bonitinhos para a opinião pública no momento, mas depois eles acabam não tendo tanta utilidade ou nem sequer alguma utilidade, né? E a gente tem agora aqui em Araraquara uma nova preocupação nesse sentido, que é a reinauguração do que seria o antigo PS do Melhado. A prefeitura buscou aí 8 milhões de reais para ter essa unidade, seria uma sala de estabilização que desafogaria a Santa Casa. No papel o conceito é bonito, mas lá na frente a gente vai ter que bancar essa estrutura, custear essa estrutura, sendo que a gente tem hoje aqui proporcionalmente mais postos de saúde do que Ribeirão Preto, mais UPAs do que Ribeirão Preto, se a gente falar proporcionalmente. A gente tem uma rede de saúde que relativamente é boa, mas a gente também não sabe se esse projeto vai vingar. E se a gente vai ter dinheiro para bancar essa estrutura, né? E se tem necessidade, né? E a necessidade. Foi uma promessa de campanha do atual prefeito, então eu entendo a sua pressão por cumprir, mas reabrir uma unidade de emergência é muito caro. Talvez melhorar o atendimento das UPAs já existentes possa ser uma solução, mas é sempre medida polêmica, né? Recentemente nós fizemos um estudo técnico para uma cidade aqui da região, que havia desnecessidade de um dos prontos socorros que ela tinha. Durante a madrugada chegava a ter 4 atendimentos, você manter toda uma estrutura por causa de 4 atendimentos. O custo disso era altíssimo, propusemos para o prefeito, falou, olha, seria melhor fechar, tinha-se tomado a decisão de fechar, só que é lógico que a população do entorno pressiona. Então, assim, diferente às vezes de uma decisão técnica, né, nós estamos já se aproximando das eleições municipais, então medidas impopulares acabam não sendo tomadas, só que o custo disso ao longo do tempo, por exemplo, se fechasse nessa cidade esse pronto atendimento, a gente poderia aumentar o número de especialistas e desafogar uma demanda latente de outros setores. O dinheiro público é escasso e ele é finito, né? Não dá para pagar tudo, não dá para ter projetos sem estudo de eficiência efetiva. Outra coisa que atrapalha muito são essas transições, né? Um governo sai, outro entra, aí esse descontinua praticamente tudo que o outro começou. Hoje é menos, mas antes, desde a placa que estava, o adesivo que estava no carro, até a cor que os imóveis eram pintados, de um dia para a noite, tudo aquilo é desfeito só para ter imagem de quem está entrando. E o custo disso a gente não consegue nem mensurar e nem perceber. É como o nosso orçamento, quando a gente está fazendo conta, a gente faz o orçamento do mês lá e a gente percebe que 200, 300 reais sumiram, a gente não sabe onde foi, e aquele impostinho que o banco leva, aquela taxinha que a gente não percebeu. E no serviço público é mais ou menos assim também, a gente não repara, mas essas mudanças só para ter impacto político custam muito caro para a sociedade, né? Sim, porque, por exemplo, em administração, quem tem uma empresa sabe muito bem, você tem um custo grande que a gente chama de custo de setup, é o custo para você ajustar a máquina, ajustar os equipamentos. Aqui na rádio, você estava discutindo antes, estamos mexendo nisso, mexendo naquilo. Até a hora de que isso fique em produção, fique estável economicamente, isso leva um tempo, né? E aí sim você tem uma eficiência maior. O problema é assim, se você fica interrompendo, você vai gerando novos custos de setup, você para toda a produção. Essa oscilação no poder é saudável por um lado, mas por outro lado, quem entra, às vezes entra com um afã muito grande, querendo mudar tudo que o outro fez, ou achando que estava errado, e às vezes não é que estava errado, ele não estava conseguindo produzir resultado por questões outras, né, e sem muita análise. Então começa de novo. E no serviço público tem uma questão interessante, né? Numa empresa, por exemplo, o chefe garante a estabilidade, porque ele é perene, e ele muda as peças para garantir a sua visão a longo prazo, 10, 20, 30, 50 anos. No poder público, o chefe é temporário e a base não. Então, a cada dia, o prefeito é menos chefe. Então, a máquina pública, muitas vezes, ela também se acomoda para dizer, daqui a pouco ele já sai, e ele mesmo já começa a ter essa visão. Para que melhorar isso? Vou me desgastar, vou arrumar problemas. Vou ganhar um apontamento no Tribunal de Contas. Vou ganhar um apontamento no Tribunal de Contas, a imprensa vai cair em cima de mim,
O sindicato vai. Então, vamos tocar aí mais 6 meses, mais um ano e meio, que nem agora nós já estamos nessa fase, que isso se ajusta. Então, isso é complicado, isso é inerente aos serviços públicos, tem que ser pensado, que não tem como mudar, se a gente quer democracia, essa oscilação é normal, mas eu acho que ter responsabilidade, não só fiscal, nós temos uma lei excelente de responsabilidade fiscal, mas temos responsabilidade administrativa também, ao descontinuar um projeto, esse custo de descontinuidade ser apurado e também, quem sabe um dia, isso começar a ser apontado por tribunais de conta. Para a sociedade, para o cidadão, qual que deve ser a mensagem, o professor? Tem que ser realmente de ser vigilante e exigente com o ente público? Eu acho que sim. Com o agente político, né? Eu acho que sim, ser vigilante. E eu acho que na hora de escolher um gestor, os nossos candidatos, eu acho que a gente tem que pautar em quem tem uma pauta de ser um gestor de projeto, e não ficar prometendo obras, ficar prometendo coisas faraônicas, que amanhã depois isso tem validade, isso não tem utilidade e fica parando. Então, assim, quem tem uma visão gerencial, eu acho que o poder público tem que ter uma visão de gerir projetos, chamar a iniciativa privada para auxiliá-lo, né, na criação de solução, para poder continuar. E cabe à sociedade não só apontar as falhas, né, porque a gente vê que assim, tem um buraco na minha rua, tem isso, mas a gente fica falando muito de zeladoria, né, e não de projetos. Se a gente perguntar, às vezes, para um vereador, o que você quer da sua cidade daqui 50 anos? Ele, às vezes, tem resposta do aquele problema do bairro, mas, às vezes, um planejamento a longo prazo para a gente poder chegar em algum lugar. Senão, a gente chega em algum lugar porque a natureza leva, não porque há um planejamento. A gente tem que pensar mais no coletivo. Tem que pensar mais no coletivo. Tá certo. Professor Matheus Delbon, administrador público, professor da FAAP, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Manhã CBN. Eu que agradeço a você e a paciência dos ouvintes da CBN. Muito obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo, acho que dá tempo, daqui a pouco a gente volta então com mais informações e tem também o repórter CBN na sequência. Manhã CBN. Aqui você fica bem informado.